Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, vamos fazer mais uma aula da frente 4, tá? Vamos lá, então. Módulo 10, semelhança de triângulos, na página 128. Bom, pessoal, então nós temos que dois triângulos são semelhantes, C e somente C, eles possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. Então, três pares de ângulos aqui iguais. Ele mostra que ângulo A' igual ao ângulo A, ângulo B' igual ao ângulo B, ângulo C' igual ao ângulo C. E os lados correspondentes, respectivamente, proporcionais. Então, o lado AB' proporcional ao lado AB, o lado AC' proporcional ao lado AC e o lado B'C' proporcional ao lado BC. Então, sempre que a gente tiver a semelhança, nós vamos ter três pares de ângulos iguais e três pares de lados proporcionais, tá? Nós temos alguns critérios para identificar a semelhança de triângulos. O primeiro critério é o critério ângulo de semelhança. Então, se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Então, se eu tenho esse ângulo, A' igual a esse ângulo A, esse ângulo B' igual a esse ângulo B, por consequência, gente, o ângulo C' também vai ser igual ao ângulo C. Então, os triângulos serão semelhantes. E se eles forem semelhantes, eles terão os lados proporcionais. Então, esse lado proporcional a esse, o A'C' proporcional ao AC e o B'C' proporcional ao BC, tá? O segundo critério é o critério lado, ângulo, lado de semelhança. Então, se dois triângulos possuem dois lados correspondentes ordenadamente proporcionais e os ângulos compreendidos entre esses lados congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então, aqui ele está mostrando que esse lado é proporcional a esse, aqui embaixo é proporcional a esse e o ângulo entre eles iguais. Então, o ângulo B igual ao ângulo B. Os lados proporcionais. Então, os triângulos são semelhantes. Terceiro critério é o critério lado, lado, lado de semelhança. Então, quando dois triângulos têm os três lados correspondentes ordenadamente proporcionais, então eles são semelhantes. Aí, então, eu tenho o lado AB proporcional ao lado A'B', o lado BC proporcional ao lado B'C' e o lado AC proporcional ao lado A'B'. Então, esses triângulos também são semelhantes, tá? Sendo semelhantes, nós podemos fazer a proporção e resolver por regra de três, os casos onde nós identificarmos triângulos semelhantes. Vamos lá para os exercícios, então. Aqui para o exercício 1, ele diz que um observador, né, que está localizado aqui num ponto O, precisa determinar a sua distância até um ponto P. Então, ele quer determinar a distância do O até o P. Então, essa distância aqui eu vou chamar de X. Que está localizado na outra margem do rio sem atravessar o rio. Para isso, ele marca com estaca outros pontos do lado da margem em que se encontra, de tal forma que P, O e B estão alinhados. Esses três pontos estão em uma mesma linha reta. P, A e C também. Além disso, o lado OA é paralelo ao lado BC. Então, OA paralelo ao BC. O lado OA mede 25 metros, então aqui é 25. O BC, 40 metros. OB, 30. Então, do O até o B, 30. Conforme a figura. Aí ele quer a distância em metros do observador em O até o ponto P. Bom, gente, aqui nós vamos fazer a semelhança desse triângulozinho pequeno aqui, que é formado aqui em cima, triângulo AOP, com o triângulo maior. Então, faço a semelhança com esse triângulo BCP. Eles são semelhantes porque aquele ângulo lá de cima é igual
é o mesmo, né? É comum para os dois. E como nós temos lados paralelos, vamos ter ângulos correspondentes. Então, nós vamos ter os demais ângulos iguais também. Sendo assim, gente, é só montar a proporção. Então, nós vamos colocar aqui, na proporção, o lado do menor e a base do menor. Então, x sobre 25. Lado do menor, base do menor. Igual. Do outro lado, agora no maior triângulo. Lado do maior, base do maior. Lado do maior é x mais 30. Base do maior é 40. Aí nós temos a proporção. Só multiplicar agora em cruz. X vezes 40 é igual a 40x. 25 vezes x é 25x, fazendo a distributiva. 25 vezes 30 é 750. Vou passar o 25 para o outro lado, subtraindo. 40x menos 25x é igual a 750. 40x menos 25x é igual a 15x. 15x é 750. Passa o 15 para o outro lado, dividindo. X é igual a 750 dividido por 15. Fazendo a divisão, 750 por 15 vai ser igual a 50. 50 é a alternativa E. Certinho? Então, pessoal, o segundo, então, ele diz aqui que certa noite, uma moça de 1,50 de altura estava a 2 metros de distância de um poste de luz de 4 metros de altura. O comprimento da sombra da moça no chão era... Então, aqui vamos fazer um poste. Ele falou que o poste tinha 4 metros. E aqui a moça. Olha que bonitinha a moça. Tem 1,50 m. Ela estava a uma distância de 2 metros desse poste. Então, a distância da moça até o poste é de 2 metros. Então, aqui é 2 metros. Aí, ele quer saber qual é a sombra, comprimento da sombra da moça no chão. Para a gente ver a sombra, então, nós vamos prolongar aqui o triângulo. Aí, eu vou chamar essa sombra de x. Lembrando que aqui o comprimento dela é 1,50, 1,5 m. Como que nós fazemos nesse caso, então? Vou colocar aqui a altura do menor para o lado do menor, altura do menor, que é a altura da moça, 1,5. Lado do menor, então a gente faz um triângulozinho aqui, ó, onde tá a moça, tá? Então, eu faço um triângulozinho bem aqui. Aí eu faço a semelhança desse triângulozinho menor com o triângulo grande. Então, ficou 1,5, altura do menor, base do menor. 1,5 sobre x, igual, aqui, a altura do maior, base do maior. 4, a base do maior inteiro, gente, é 2 mais x. Então, 2 mais x. Multiplicando em cruz, nós temos 4 vezes x, 4x, igual. 1,5 vezes 2 é 3. 1,5 vezes x é 1,5x. Passa 1,5 para lá. 4x menos 1,5x é igual a 3. Aí, 4x menos 1,5x é 2,5x. 2,5x é igual a 3. Fazendo essa divisão, então, aí, passo 2,5 dividindo. X é 3 dividido por 2,5. 3 dividido por 2,5 é igual a 1,2. Então, a sombra da moça no chão é 1,2 metros. Alternativa B.
Certinho, pessoal? Continuando, então, aqui, vamos fazer o próximo. O exercício 13, esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso porque nós temos poucos dados dele, tá? Então, a gente vai fazer um sistema. Então, ele fala que após um tremor de terra, 2 muros paralelos em uma rua de uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Os moradores reuniram-se e decidiram escorar os muros, utilizando barras metálicas. Sabendo que os muros têm 9 metros, que é esse, e 3 metros, a que altura do nível do chão as duas barras se intersectam? Desprezando aí a altura das barras. Então, aqui a altura do nível do chão as duas se intersectam. Então, as barras aqui, ó, que está escorando, elas se intersectam aqui. Então, ele quer saber qual é a altura aqui ao nível do chão. Então, é essa altura que nós temos que determinar, tá bom? O problema, gente, é que nesse caso nós não temos a distância, tá? Entre eles. Então, eu vou falar que essa distância aqui, ó, entre um poste e o outro, do 9 até o 3, essa distância eu vou chamar de distância D. Como nós não temos nenhum valor aqui, eu vou falar que essa outra distância aqui, do 9 até o H, ó, do poste até a altura, é X. Sendo assim, essa distância pequenininha aqui é tudo menos o X. Então, é D menos X. Agora, nós vamos fazer a semelhança, tá? Como nós vamos fazer a semelhança aqui? Eu vou fazer a semelhança primeiro desse triângulozinho aqui, que ficou formado aqui, ó, com o triângulo inteiro. Então, com esse. Certo? Fazendo a semelhança, então, desses dois triângulos, nós vamos ter, vamos usar aqui a altura, vou pôr a altura do menor e a altura do maior. Então, a altura e a altura. H sobre 3. Então, agora, base do menor, base do maior, igual a x sobre d. Então, a altura do menor, altura do maior, h sobre 3. Base do menor, base do maior, x sobre d. Vamos fazer o mesmo para o outro lado, tá, gente? Agora, para o outro lado é para esse outro triângulo. Então, vou fazer de outra cor aqui. Agora, eu vou fazer para esse triângulo aqui. Aí, com quem que ele vai ser semelhante? Com esse pedacinho aqui de baixo, ó. Vamos fazer de verde ele. Esse pedacinho aqui de baixo é esse triângulozinho aqui, ó. Aí, nesse caso, fazendo que nem o outro, vamos comparar primeiro as alturas. Então, a altura do menor, que é o verdinho, H. A altura do maior, 9, que é o amarelinho, igual. Base do menor, D menos X. Base do maior é tudo D. Gente, como nós temos 3 incógnitas aqui, o jeito mais fácil para resolver esse sisteminha aí é a gente fazendo uma adição, tá? Então, vou fazer método da adição de sistemas. Então, nós vamos somar as duas equações. Somando as duas equações, os dois membros, né? Então, eu tenho H sobre 3 mais H sobre 9. Somei esse com esse. Igual, do outro lado, X sobre D mais esse que é D menos X sobre D. Eu vou fazer isso para a gente poder simplificar. Vocês vão ver que a gente vai conseguir simplificar bastante coisa no final, tá? Aqui, tem que tirar MMC. MMC entre 9 e 3 é 9. 9 dividido por 3 dá 3 vezes H, 3H.
9 por 9 dá 1, vezes H, 1H. Aqui também, eu só copiei errado, tá, gente? Aqui é D menos X sobre D. Aqui também a gente vai tirar o MMC, já são iguais os denominadores, que é D. D dividido por D dá 1 vezes X, 1X. D por 1, D por D dá 1, vezes D menos X, D menos X. Aí ficou 3H mais 1H. 4H sobre 9 igual. O X cortou com X, ficou D sobre D. D sobre D. E D sobre D é 1, né? Então vai ficar 4H sobre 9 igual a 1. Manda o 9 para o outro lado multiplicando. 4H é igual a 9 vezes 1, que é 9. H, então, é 9 dividido por 4. Aí, fazendo 9 dividido por 4, o resultado é 2,25. 9 dividido por 4, 2,25 é a alternativa D. Certinho, então, gente? 2,25 metros. Então, nós fizemos semelhança para os dois lados, nesse caso aqui, tá? E vamos lá para o último, exercício 4. Os ângulos CEA e CBD da figura são congruentes, que é o que ele está mostrando aqui, né? O C é esse aqui, ó, CEA. Vamos chamar ele de ângulo alfa, sei lá, ângulo alfa ou ângulo beta. Se AB é igual a CE, que é igual a 9. AB, que é até aqui, é 9. CE, que é tudo, também é 9. E DE é igual a 5. Do D até o E, aqui é 5. Então, quer dizer que aqui, se tudo é 9, aqui é 5, esse aqui é 4, tá? Então, a medida em centímetros do segmento BC é, ele quer esse segmento BC, X. Bom, a gente já sabe que esse ângulo é igual a esse, né? E temos mais um ângulo igual aqui, que é esse, ó. Ele vai ser igual para os dois, vou chamar de beta, tá? Para ficar mais fácil a gente enxergar, pessoal, aqui a semelhança, eu vou separar esses dois triângulos, tá? Então, aquele menorzinho, ele tá assim. Aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D. Então, esse triângulo menor, tá? Aqui é X, aqui é 4, aqui é alfa, aqui é beta. Aí eu vou escrever agora o grande, colocando os ângulos no mesmo lugar, para a gente poder comparar de forma mais fácil. Então, vou colocar o ângulo alfa aqui em cima, o ângulo beta aqui no canto, porque daí a gente fica mais fácil a gente comparar quais lados são proporcionais, que são os lados que estão entre os mesmos ângulos, né? Então, gente, do alfa até o beta, o alfa está no ponto E, no grande, o beta está no ponto C. E o que está sem ângulo é o ponto A. Então, qual a medida que a gente tem? O E até o C vale 9. Qual mais? A base, que é do A até o C, vale 9 mais X. Aí já é suficiente para a gente resolver, tá? Como que a gente compara, então? Lado do menor, X. Lado do maior, 9. Então, X sobre 9. Igual. Base do menor, 4. Base do maior, 9 mais X. Aí vamos multiplicar aqui em cruz. X vezes 9, 9x. X vezes x, x ao quadrado. 9 vezes 4, 36. Vai ficar uma equação de segundo grau, tá, gente? Então, x ao quadrado mais 9x. Esse 36 passa para cá. Menos 36 igual a zero. Sendo a equação do segundo grau, vou resolver por soma e produto. A soma é menos b sobre a, então é menos 9. O produto é
C sobre A, então é menos 36. Temos que pensar, então, aí em dois números que multiplicando dá 36, menos 36, e subtraindo, no caso soma, mas subtraindo, porque vai ser negativo, dá 9, né? Então tem que ser 36, 12 vezes 3, 36, certo? E a diferença entre eles é 9. Então tem que ser 12 e 3. Só que um deles tem que ser negativo, porque o produto é negativo. Então, menos 12 mais 3. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Menos 12 vezes 3 dá menos 36. Então, x1 é menos 12 ou x2 é igual a 3. Como é a medida de um lado de um triângulo, né, não pode ser um número negativo. Sendo assim, x é igual a 3. X igual a 3 é a alternativa A. Certinho, então, pessoal? Então, por hoje é só, né? Façam os exercícios do TC, de semelhança de triângulos. Na próxima aula nós continuamos, tá bom? Fiquem bem aí, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.